Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para a segunda etapa do fim das obras. O tema do vídeo que nós fizemos ontem, né, para glória e honra do nome do Senhor Jesus. O primeiro vídeo que fala sobre o fim das obras e agora a continuação, vão ser 5 etapas. Irmãos, eu creio que Deus ele vai falar comigo e contigo nessa palavra. Eu quero te trazer, aleluia, você que nunca assistiu os meus vídeos, que está assistindo a primeira vez, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra. Palavra rapidamente que se encontra em Tiago, capítulo 5 e o versículo 1, que é continuação da palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: E ia, pois, agora vós, ricos, chorai e lamentai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Aleluia! Todas as obras, sejam elas boas ou más, elas virão à tona. Aleluia! Aqui a palavra do Senhor, ela vem falar sobre o rico, sobre as obras que ele fez na terra. Essa advertência é para os ricos que obtiveram sua riqueza por meio de fraude e engano. Ontem eu entrei num contexto com os irmãos sobre João capítulo 6, que fala sobre as obras, sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação, sobre o único e suficiente Salvador Jesus Cristo. E hoje nós estamos, aleluia, trazendo para você a advertência que é para os ricos, sobre a riqueza, sobre a fraude, sobre o engano, sobre a forma de viver, sobre a maneira que estiveram diante do altar do Senhor. Vossas riquezas estão apodrecidas e vossas roupas estão comidas de traças. O versículo 2 do capítulo 5 de Tiago. E esses tipos de riqueza, irmãos, não servirão a ninguém, mas principalmente às pessoas que as têm. Aqui essa palavra ela vai nos relatar que o rico ele pode ter tudo nessa terra, mas no final de tudo, quando obter o julgamento diante do altar do Senhor Jesus, aí nós veremos o fim das obras. A palavra do Senhor ela vem nos relatar sobre o fim das obras hoje para mim e para a tua vida. Direcionado ao meu coração e ao teu coração, que o rico, a palavra do Senhor nos diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Por que a Bíblia relata sobre isso? Porque geralmente o rico está preocupado com a sua riqueza, com a tua casa, com o teu carro, com os teus bens, com os bens materiais, com tudo que ele tem na tua vida, com o teu trabalho, com o teu luxo, com o teu iate, com os teus navios, com todas as púrpuras que ele tem, do que com o reino dos céus. O versículo 3 do capítulo 5 vai nos relatar que o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como um fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias? Olha que palavra! A ideia é que o ouro e a prata estão acumulados e não tendo usados para um fim proveitoso. Irmãos, tudo está marcado no livro das obras, tudo, sejam boas, sejam más, sejam ricos, sejam pobres, sejam imundos, sejam puros, o que for que você fizer, está marcado no livro das obras. E aqui, o fato de ter dinheiro não é mal. A pergunta é aqui, que fazemos o que Deus nos tem abençoado? O que fazemos com o que Deus tem nos abençoado? Se não usarmos para a sua glória, assegurando-nos
que realmente para a sua glória. O Senhor nos obteve aqui, essa riqueza nos consumirá. O que o Senhor nos obteve aqui? Essa riqueza que nós temos nos consumirá. O que significa? O tesouro não está sendo acumulado no céu. Nós precisamos entesourar coisas para o reino de Deus. Nós precisamos entesourar riquezas do reino de Deus. Nós precisamos entender que a ira do Senhor está chegando. A vinda do nosso Criador está próxima. E quando Cristo fala sobre nós entesourarmos coisas na terra, Ele está falando do reino dos céus. Muitas das vezes nós estamos aqui enganando o nosso próximo, mentindo para o nosso próximo, ao invés de fazer o bem, ao invés de dividir nossa sacola de arroz com o próximo, ao invés de abençoarmos aqueles que necessitam, ao invés de cuidarmos da viúva e do órfão, nós estamos preocupados em nosso terno, em nossa gravata, em juntar ouros e tesouros. Quantos neste momento estão descendo a sepultura, entesourando grandes coisas? Mateus capítulo 6 e o versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19 e o 20, que diz assim a palavra do Senhor: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Tudo na terra é passageiro. Esse tesouro que Mateus está falando para nós aqui, esse tesouro no céu, esse fim das obras que está chegando, é agora que nós temos que preparar o nosso tesouro. O fim das obras está no último milésimo. E o nosso tesouro, aonde está sendo depositado? Eu lhe pergunto hoje, o teu tesouro está sendo depositado onde? O meu tesouro está sendo depositado onde? Não ajunteis tesouro na terra, porque é tudo passageiro a terra. Olha, onde a traça e a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. Se os olhos estão postos no tesouro da terra, então tanto a vida quanto o caráter do crente estarão envolvidos pela escuridão moral. Se você está ligado nas coisas da terra, você está entesourando as coisas da terra. Se você está ligado nas coisas do céu, as coisas estão sendo entesouradas no céu. Essa obra que Mateus ele vai nos deixar escrito, segundo Mateus escreveu, mas é o Evangelho de Jesus. Ele está nos alertando sobre esse objetivo de um homem determinar o seu caráter. Se esse objetivo não for singelo, é direcionado para o céu, mas terreno e duplo, todas as faculdades e princípios da sua natureza se tornarão numa massa de escuridão. É impossível ter lealdade divina se você está ligado nas coisas da terra. É impossível você falar que está agradando a Deus se você está na carne. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Esse negócio de você estar fazendo tríceps, bíceps, malhando coxa, malhando perna para ficar bonitão, saradão na academia, para de noite ir para a igreja todo bombadão, marcadinho para a igreja, você está entesourando coisas na terra. Está entesourando coisas na terra. Você acha que está agradando a Deus? Não está não, meu filho, você está agradando a tua carne. Você, mulher, endurecendo o bumbumzinho aí para ir toda arrebitadinha para a igreja, isso é adoração ao seu corpo. Está entesourando coisas na terra. Quantas vezes você lava o teu carro por dia?
O menino não pode nem passar o dedo nele, entesourando coisas na terra. Fica na balada, assistindo de longe. Teu coração está na terra. O teu trabalho é cuidar de ovelha, não ficar passando a mão em lobo. Aleluia! O objetivo do homem é determinar o seu caráter. Que caráter cristão é esse seu? Que você está ligado nas coisas do mundo. Jesus está às portas e você pode ficar. Porque está entesourando coisas na terra. Aleluia! Nós podemos contemplar, aleluia, que Jesus ele fala ao nosso coração, através dessa palavra. Mateus capítulo 15 e o versículo 26, que diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é o resultado do pecado. Romanos 6, 23 fala sobre isso. E a cruz tratou de todo o pecado. Depois da ressurreição, quando os santos receberem corpos glorificados, será impossível pecar. Mesmo durante o reino milenar, o pecado ainda estará no mundo, mas não nos santos glorificados. Ele será erradicado quando Satanás e todos os seus anjos caídos e os espíritos demoníacos, mas todas as pessoas que o seguiram foram lançados no lago de fogo, onde permanecerão para sempre. Apocalipse capítulo 20 vai falar: então a morte não mais existirá. Você está preparando o teu corpo, o teu culto, a tua adoração, o teu tesouro para onde? Porque aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que a morte, ela vem através do resultado do pecado da nossa mente, do nosso corpo, das nossas obras, das nossas atitudes. E Deus, Ele quer nos trazer hoje em Romanos 6, 23, que eu vou abrir rapidamente, em Romanos 6, 23, que todos já conhecem, 6, 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui fala sobre a morte espiritual, irmãos, que é a separação de Deus. Separação de Deus. Como já dito, tudo isso em exceção vem a nós por meio de Cristo, fez na cruz. O que Cristo fez na cruz? Morreu por nós. O que exige que a cruz seja um objeto da nossa fé, dando assim o Espírito Santo a libertação e de ação para operar na nossa vida e produzir seu fruto. Porque o salário do pecado é a morte. Se você está dando espaço para a tua carne, se você está liberando a sua carne para pecar contra o Espírito Santo do Senhor, não vem com essa que, eu vou fazer academia para ter saúde. Ei, você pode malhar no teu quintal, você pode correr no teu quintal, você pode fazer o seu exercício dentro da tua casa. Esse negócio de crente está se fantasiando na rua para mostrar para os outros. O crente é diferente do mundo. E se você está entesourando algo na terra, Deus vai te pedir conta. Aleluia! E a palavra nos leva ainda em 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz assim a palavra do Senhor: assim está também escrito, até confirmação em Gênesis 2:7. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. O corpo natural, Cristo, é empregada a palavra última.
nenhum outro será mais necessário, vivificante. Se refere à ressurreição daqueles que confiam nele. Irmãos, o primeiro homem foi feito alma vivente. Nós também somos alma vivente. Em Gênesis 2:7 é a confirmação que Deus fez o homem segundo a semelhança de Cristo, imagem e semelhança, alma vivente. E é necessário nós recebermos de Cristo esse encontro, essa ressurreição, para que nós venhamos entender que pela morte de cruz, Jesus Cristo nos deu o acesso livre para nós entesourarmos o nosso galardão no céu. Você ganha o seu galardão hoje. A partir do momento que você começa a entesourar a presença de Deus dentro da sua casa, para que ela venha subir ao trono de glória. Os anjos estão aqui esperando a adoração do seu culto a Deus. E que adoração você tem apresentado a Deus? Que culto você tem apresentado a Deus? Que culto é esse? Que culto é esse? Que culto é esse, irmão? Que nós temos apresentado ao Senhor Jesus. Que culto é esse? Que culto é esse? Aleluia. O 23, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Quando ele tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que ele reina até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Deus, ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus, ele vem falar sobre uma ressurreição. Deus, ele vem falar sobre as obras, sobre a criação. Deus, ele vem falar sobre o reinado de Satanás, sobre o senhorio de Satanás. É possível, irmãos, que nós conhecendo essa palavra, nós conhecendo a morte, a ressurreição do pecado em nossas vidas, e não buscamos cultuar a Cristo como Ele merece, não buscamos cultuar a Deus como Ele merece, não buscamos cultuar o nosso Jesus de fato como Ele merece ser adorado. Nós precisamos entender que Cristo, Ele está às portas para recolher as nossas obras. Olha 2 Pedro, capítulo 13, o versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde estão as promessas da tua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Certamente eles ignoram isto voluntariamente, que pela palavra de Deus existiam desde a antiguidade de os céus e a terra, que da água foi tirada e no meio da água subsiste.
Aqui essa palavra vem falar sobre os tempos que estamos vivendo. Eles zombam da cruz. As pessoas de hoje em dia falam assim: nossa, mas desde a época do meu bisavó, do meu tataravô, estão falando que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, e Jesus não veio, e Jesus não veio, e Jesus não veio. Ei, você não percebeu que Jesus está vindo todos os dias para uma pessoa? Essa epidemia que aconteceu aqui foi para quê? Você acha que Jesus não está tendo um encontro agora com essas pessoas que estão descendo a sepultura? Jesus está voltando! E o que acontece quando a cruz é rejeitada? É lançado direto ao fogo ardente. Isso refere à segunda vinda, um arrebatamento, os acontecimentos do fim, os tempos preditos que a Bíblia menciona. Está o fim, chegou o fim. Por que nós estamos questionando as coisas de Deus, escarnecendo a Bíblia? Escarnecendo o poder da palavra, escarnecendo o que Deus tem dito desde o princípio. Os dois temas mais principais dessa palavra de Deus são a expiação e os acontecimentos dos últimos dias. Se tivermos o entendimento correto, irmãos, da expiação, eu penso então que temos o entendimento correto dos últimos dias, que o fim das obras estão exposto na nossa testa. O fim das obras está exposto na nossa testa. O nosso caráter, irmão, vai ser apresentado perante os anjos, perante Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. E estas são as últimas palavras do rei Davi. Diz Davi, filho de Jessé, aquele homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Olha o que ele vem dizer, sabendo que a oração de Davi era segundo estas últimas palavras. Refere-se a Deus, se encontrou com Jacó quando este não tinha nada. E não merecia nada, que ele lhe prometeu todas as coisas. O Deus de toda a graça prometeu para Davi. Com efeito, Davi se coloca na mesma categoria deste pobre. Davi, quando ele se coloca perante o gigante, irmãos, ele fala: eu não faço, mas Deus faz. E por fim, foi mudado por Deus. Davi, ele se refere a um Deus grande, a um Deus que cumpre a promessa, a um Deus que faz, a um Deus que descreve uma realidade. Davi, ele vem nos mostrar que a palavra de Deus, ela não tarda e nem falha, ela vai vir no momento certo. E Davi, ele fala que nos últimos dias, ele se refere do grande Deus, o grande El Shaddai que está chegando para cumprir todas as palavras que ele declarou. A declaração do Senhor afirma e garante a expiação divina de Deus. Nós podemos contemplar em Malaquias, por último versículo desse tema, dessa palavra. Malaquias, irmãos. Malaquias.
Malaquias capítulo 4 e o versículo 1. Malaquias, última palavra desse tema. Capítulo 4, versículo 1, que diz assim: porque eis que vem aquele dia ardente como o forno, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará raiz nem ramo. É o dia do Senhor. Porque aquele dia vem em duplo, irmãos. Que significa que quando Malaquias ele está descrevendo essa palavra, que fala sobre a destruição dos ímpios, a destruição das obras, dos templos, dos reinos, tudo cairá por terra. E aqui se refere à futura batalha do Armagedon, que precipitará a vinda do Senhor, que virá como um fogo ardente. Se refere, irmão, ao grande trono branco, ao juízo de Deus que acontecerá, ao reinado milenar, que nós podemos contemplar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15, ao 15. A última frase que se refere no dia do furor, quando toda a terra será purificada pelo fogo, diz a respeito da vinda do nosso Senhor no céu, um novo céu, uma nova terra. Irmãos, não haverá ramos, não haverá raiz, não haverá ninguém que o suporte. Significa que não haverá nem sequer um vestígio do pecado e rebelião contra Deus em qualquer parte do universo. Pedro comparou isso a uma nova terra em que habita a justiça. Pedro ele refere ao povo que Deus ele vai entrar com destruição. Deus ele vai fulminar o pecado. Irmãos, sejam boas ou sejam más as tuas obras, Jesus ele vai pedir conta de tudo. Deus ele vai pedir conta de tudo que tem acontecido na minha e na tua vida. É por isso o fim das obras, a justiça de Deus, a ira de Deus, o fogo consumidor. Você não entendeu? Apocalipse ele vai nos descrever que Deus ele virá como fogo. Já parou para analisar o barulho da trombeta tocando? Olha para o céu, para um pouco, olha para o céu e ouve as trombetas soando, tocando. Começa a ouvir a voz do Espírito Santo e verás o que Deus tem para mim e para a tua vida. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração, que ele virá como voz de trombetas, alaridos, e o anjo da morte pairá sobre a terra, e os cavaleiros com suas trombetas e suas taças derramarão a ira do Senhor sobre a terra. Eu não sei como você tem estado na presença do Senhor. Eu não sei como você tem se portado diante do altar do Senhor. Eu não sei como você tem vivido diante do altar do Senhor. Mas eu sei te dizer uma coisa, que Deus, ele não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Deus, ele não faz nada sem antes te dar uma pitadinha de aviso. Filho, conserta. Filho, não faz. Filho, pare. Filho, você está no caminho errado. Filho, você está na direção errada. Jesus está às portas. E ele vai pedir conta de tudo para mim e para a tua vida. Analisa essa palavra. O fim das obras. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E há um último suspiro da terra. Desperta, igreja. Desperta você que dorme. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém?